Fala pessoal do Promovil, tá começando mais um episódio do podcast Promovil no SP2B. Aqui um evento imenso, né? O maior evento, o maior festival de empreendedorismo e inovação de São Paulo. Tô fazendo várias conversas super especiais de pessoas que eu só consigo encontrar por aqui. Eu tô chamando aqui pro estúdio, a gente tá trocando uma ideia. E hoje é um episódio, assim, eu acho que muitos de vocês estão esperando por este momento há muito tempo. Estou aqui com o Franklin e Carol da OCLD. Muito obrigada, gente, por estarem aqui comigo hoje. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, adorando. Vocês estão gostando da SP2B? Super. Eu tô positivamente impressionado, assim, com a capacidade que eles tiveram de articular tantos palcos, tantas pessoas, tantos palestrantes e conteúdos incríveis nesse lugar que é super icônico, né? Então tá muito bonito, tá tudo funcionando, o tempo tá ajudando, então... Longa vida ao SP2B. Tava todo mundo na expectativa, né? De um primeiro evento já grande desse jeito, com muitos palcos, muitos espaços. Eu acho que tem essa coisa da primeira edição, né? De todo mundo estar se sentindo, por um lado, tem essa confusão, mas por outro lado tem esse frescor, né? Tem essa cara, um evento novo, tudo novo, diferente. Então eu acho que tá muito legal, tá entregando tanto, né, essa coisa de você encontrar as pessoas conhecidas aqui, das trocas, mas também da novidade. Então acho que tá muito legal. Não, vocês são super experts, né? Vocês fazem todo um trabalho focado nisso também, de design de experiência e tal. Vocês conseguem falar um pouquinho rapidamente para nossa audiência, quem não conhece vocês? Eu acho isso difícil, mas esclarecendo um pouquinho o trabalho que vocês fazem. Bom, posso puxar daqui. Nós somos uma consultoria de planejamento e curadoria de experiências. Isso é a frase que eu apresentaria no elevador, né? Mas tem que desenvolver depois. Basicamente, o que a gente faz é analisar eventos ou experiências de marcas, né? E a gente constrói jornadas para poder otimizar os pontos de pertencimento, os pontos de contato e fazer, no final das contas, com que aquela memória se transforme, que aquela emoção se transforme numa memória e que as pessoas vão levar aquilo para casa, né? Isso, assim, é um trabalho bem abstrato de consultoria. Tangível, na prática, a gente tem alguns produtos, a gente tem uma parte educativa, que a gente chama de curadoria de conhecimento, de cursos, de palestras, de treinamentos. A gente tem a parte de consultoria em si, que a gente atende grandes marcas como Itaú, a Globo, a InvestCP, a Secretaria de Cultura de São Paulo, quando eles têm um projeto proprietário que querem de uma concepção criativa, de curadoria, de conteúdo, de como tá no evento que está patrocinando, né? Essa parte de consultoria é enorme. E por fim, a gente tem as nossas jornadas, que são as viagens em grupo que a gente leva grupos de empreendedores, executivos, criativos, para alguns dos principais festivais do mundo e agora também para algumas das principais cidades, países que estão respirando inovação e criatividade. Legal. Tem um complementar que todo mundo acha bem curioso, é que nós somos casados, quem ainda não conhece a nossa história, nós somos antes de tudo um casal, e nós somos nômades, né? Tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora em março, que nós abrimos mão de uma residência fixa, de uma vida sedentária, como a gente diz, e a gente vive no movimento. Inclusive, o clube, essa nossa marca, ela foi construída 100% nessa lógica de movimento. Antes da pandemia, né? Antes de calls, antes de Zoom, tudo isso a gente já trabalhava nesse modelo. E isso pra gente dá essa liberdade da gente estar completamente transitando, né? A gente está sempre viajando, a gente consegue ter uma agenda para ir para os eventos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e a gente está olhando para esse grande laboratório e a gente conseguir trazer isso tudo para os nossos projetos ou para os projetos dos nossos clientes também, né? A gente fala que a nossa agenda é definida pelos eventos que a gente tem que estar. Sim, totalmente. Pra gente que trabalha com isso, né? Tem que estar visitando, conhecendo. E é muito diferente, né? Presenciar o evento e experienciar tudo de você ler ou ver vídeos. A gente o tempo todo tá analisando o conteúdo do evento, mas sobretudo a forma dele também. Exatamente. Como que ele é desenhado, como que as pessoas estão, né? Quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente na verdade começou inclusive com o festival de música. Eu lembro que eu falava que enquanto todo mundo tava olhando pro palco, a gente tava de costas, porque a gente estava olhando para o público, a gente estava olhando sobre comportamento, a gente estava olhando sobre moda, a gente estava olhando sobre insights de marcas, né? Como que as marcas estão se expondo. E foi aí que tudo começou. São muitas camadas, né, para serem analisadas. E como nosso tempo é curtinho, eu quero muito puxar o assunto de uma jornada que vocês estão construindo aí para a Ásia, né? Eu quero entender de vocês por que esse é um lugar, né, um destino tão importante para quem desenha experiências hoje. Nossa, a primeira vez que a gente teve contato com a grande Ásia, né? Foi há 10 anos atrás, que a gente começou a ir com bastante frequência. E a gente sempre ficou na cabeça assim, cara,
tem uma lógica de pensar diferente. Para independente do que a gente for ver lá, tem uma lógica de pensamento, tem uma lógica de entendimento, tem uma filosofia por trás que é completamente diferente da nossa filosofia ocidental aqui. Então é sempre um lugar que pra gente despertou muito a nossa curiosidade. A gente já foi várias vezes. E o ano passado foi o ano que a gente realmente fez uma viagem grande para a China e para a Coreia do Sul. E a gente já estava fazendo outras jornadas, né? Já estava conversando com muitas pessoas e a gente falou, não, cara, a hora é agora. É a hora da gente trazer um grupo de pessoas próximas que a gente quer mostrar o que aqui tem de diferente. Né? Esse pensamento, essa lógica, essa provocação. Para além das coisas que a gente vai ver, eu acho que tem uma lógica de pensar, de ver o mundo de uma outra forma também, né? Só que também a gente procurou fazer uma coisa do nosso jeito, né? Como tudo que a gente gosta de fazer tem um dedo muito autoral. E a gente percebeu que, por exemplo, tem muitas empresas fazendo missões para a China hoje. Mas o foco normalmente é o modelo de negócio, a tecnologia, a inovação. E a gente pensou, por que a gente não faz algo voltado para o público de marketing de experiências? Porque aqui é uma aula todos os dias de experiências. Experiências de varejo, flagships, experiências pop-up que acontecem nos bairros. E aí também a gente pensou em fazer uma outra coisa, né? Que é só para complicar um pouco mais, não vamos só para a China, vamos para a Coreia do Sul também. Sim. Porque se a China ensina a escalar esse consumo, a Coreia do Sul há 30 anos com a onda Hallyu, ela vem ensinando a criar desejo. E eu acho que para quem trabalha com marketing branding, honestamente, a Coreia do Sul é o lugar que você vai ter mais inspiração. Sim. Mas o ponto de vista da China traz o lado do consumo, da escala, do negócio, as lojas enormes. Então, assim, de fato, é uma experiência super complementar. Eu adoraria incluir na rota Hong Kong, Tailândia, Vietnã, Japão. Mas aí, quem sabe, fica para as próximas. Acho que só um outro aspecto que eu acho que é bem relevante e importante também é que a gente até então viveu muito sob uma cultura ocidental, uma cultura dominante dos Estados Unidos, da Europa, né, cultural, né, essa potência cultural que a gente está falando que nos influencia. E o que a gente está vendo agora é que esse ponteiro está deslocando para a Ásia, não somente no sentido econômico de produção, mas no sentido de desejo cultural. Então, as novas gerações, especialmente, eu tô falando novas gerações, mas eu conheço bastante pessoas, né, de idades mais avançadas que estão completamente aficionadas por dorama, pela cultura coreana, por estudar essa cultura e todos os aspectos. Então, eu acho que é importante também quem trabalha com experiência, quem trabalha com mercado, fazer essa imersão para olhar essa mudança também que a gente vai ter de referência, de conceito, de desejo. Então, eu acho que é muito importante, sim. E para antecipar uma coisa que é inevitável, né? Eu acho que o século XXI ele vai ficar cada vez mais descentralizado, né? Quando a gente pensava, o brasileiro ele tem esse olhar para cima, né? De olhar para os Estados Unidos e também para a Europa, né? Como uma grande referência. E, cara, cada vez mais essas referências vão vir da Ásia, vão vir da China, vão vir da Índia. Ou estão se mesclando também. Ou estão se mesclando. Porque a indústria americana também não é boba, vai fazendo as associações, óbvio, as colaborações. Né? Você começa a reparar como a indústria americana começa a colocar personagens asiáticos nos seus próprios filmes, assim, porque não tem como você frear essa cultura, né? E o que tá vindo, né? Então eu acho que assim, a gente só tá se antecipando ao movimento. Eu acho que o século XXI é um século que a gente vai beber cada vez mais dessa inspiração do Oriente também. Que legal. E pra montar essa jornada, vocês foram pra lá já. E o que mais surpreendeu, assim? O que vocês enxergam, assim, como desafios na hora de montar uma jornada como essa? Contar uma historinha rápida, engraçada, porque a gente faz essas jornadas também pro South by Southwest desde 2018, né? E a primeira jornada que a gente fez foi porque a gente já ia pro evento muitas vezes e a gente gostava muito. A gente falou, cara, e se a gente trouxesse nosso olhar, essa vivência para um grupo de pessoas e mostrar como é legal isso? Então veio um pouco disso, assim, desse nosso olhar, dessa nossa pesquisa, dessa nossa procura e de conectar com, primeiro, as coisas que o clube já faz, esse nosso olhar, essa nossa lente, por conhecer também profundamente muitos clientes, muitos parceiros, então pensar os negócios específicos, cara, isso aqui é a cara do fulano, sabe? Ciclano adoraria isso daqui, isso aqui pode ser usado num projeto. Então tem esse olhar, assim. Quando a gente desenha uma jornada, a gente sempre tá olhando para alguns pilares, né? Porque não é só um conjunto de visitas, empresas e tudo mais, isso pra gente não traz um benefício tangível. Sim. Então os pilares que a gente viu, tanto na Coreia do Sul como na China, que a gente tá olhando para essa jornada, primeiro deles é tecnologia e inovação, porque isso é inevitável. A gente vai ser impactado o tempo todo por isso. Sim. E eu já vou até responder a sua pergunta que eu não esqueci. A segunda é marketing de experiências, que vai estar pelos Brand Experiences, Retail Experiences, Pop-Up Experiences e tudo mais.
E a terceira parte, que é uma da parte que a gente mais cara pra gente, é mais nobre pra gente, é essa de comportamento do consumidor. De cultura, né, da geração Z, por exemplo, que está criando um movimento chamado Guoqiao na China, criando marcas para exportação, porque a China é um mercado gigantesco que ela, por si, ela não precisaria de exportação. É inclusive uma dificuldade do governo chinês de pensar assim, cara, você tem que desenvolver negócio aqui para olhar para o mundo. A gente acha que está sendo invadido por muitas marcas chinesas, muitos negócios chineses, mas assim, não é nem 0,001% dos negócios que acontecem lá. Né? Então tem esses 3 pilares que estão compondo a nossa jornada. Mas respondendo a sua pergunta do que você falou, o que mais impressionou vocês, pensa que a China, por exemplo, todos os aplicativos ocidentais não funcionam. Meta, WhatsApp, Instagram, Airbnb, Google Maps, não funcionam. Então você tem que repensar uma lógica de internet como se você estivesse aprendendo tudo do zero. Você volta para 1996. Sim. Você volta ali para aquele momento e você se sente um analfabeto. Mas ao mesmo tempo, você vê tudo funcionando numa outra lógica futurista. Os super apps, eles são uma coisa absurda. Porque você faz tudo para um super app, você paga uma conta, compra uma passagem de ônibus, paga um restaurante, reserva sua massagem, faz a consulta médica, tudo no mesmo aplicativo. E você fala assim, cara, por que isso não funciona no Brasil dessa forma? Que tem bastante tentativa nesse aspecto, mas a gente não viu vingando nesse ponto, né? Mas nesse aí nível. você, obviamente, tem uma questão governamental, você tem um plano quinquenal da China. Tudo isso a gente vai mostrar nessa jornada. Tá? Mas é muito mais bacana você olhar e entender essas coisas e perguntar assim, por que não? Né? Eu acho que esse é o ponto que muitas pessoas que vão pra lá voltam dessa forma, né? Mas por que não funciona esse tipo de aplicativo lá? Já parou pra pensar que esses aplicativos, eles são criados por empresas que estão baseadas nos Estados Unidos, que têm todo o teu conhecimento de todos os seus hábitos de consumo? Né? É aquela coisa que eu falo, eu ainda não tô preparado para usar um Meta Ray-Ban. Porque, cara, tá lá a empresa do Zuckerberg captando tudo do meu olho, coisas que eu não tô nem processando ainda. Então os chineses, eles foram muito sagazes nesse sentido de, cara, vamos desenvolver a nossa própria indústria, nossos próprios aplicativos, com incentivo do governo, e vamos ver no que dá. Hoje a gente tá vendo o que dá, né? Mas é só uma partezinha pequena da viagem, né? Sim, sim. E, bem, daí eu queria saber também de expectativas, assim, exatamente como é que vai funcionar, se vocês podem contar um pouquinho mais de detalhes. Você sabe que essa entrevista aqui é a primeira que a gente tá dando pra falar sobre essa jornada, né? É uma exclusiva, eu sei. Eu consegui. A gente tá fazendo isso pela primeira vez esse ano, então a gente tá fazendo super na boca miúda. Sim. Agora não vai estar mais, a gente sabe disso. Quem tiver interesse, a gente vai ter um link no site que a pessoa pode preencher um formulário, que a gente vai mapear as respostas de cada pessoa pra entender se faz sentido, inclusive, ela participar do nosso grupo. Claro. Tá? Porque tem muita gente que tá... o grupo tem que Super fazer importante. coesão, né? Porque são 10 dias juntos e a gente quer realmente focar bastante com uma jornada que faça sentido para aquelas pessoas ali. Então a gente está sendo bastante cuidadoso, assim, né, com essa criação do grupo. Tão importante quanto a curadoria das experiências, das coisas que vão acontecer lá, é também com esse grupo, com a dinâmica desse grupo, né? Vai ser um grupo muito pequeno, bem reduzido. Os grupos da gente pra Austin são 40 pessoas, 50 pessoas. Esse grupo vai ter 15 pessoas no máximo estourando. Até porque a gente entende que quanto maior o grupo, maior a dificuldade de ter acesso a algumas visitas e algumas experiências que a gente quer fazer por lá. Sim, tá? sim. E a gente também tá priorizando a profundidade do que a superficialidade, no sentido de que tem missões que eu conheço que vão pra China, por exemplo, e fazem 3, 4, 5 cidades em uma semana. A gente escolheu focar em Xangai. Por que Xangai? Porque Xangai é hoje o cartão postal da China para o Ocidente. Né? Então, e lá tem muito desse lugar do marketing, do branding, do design, das lojas, que a gente também tá querendo trazer para nossa conversa. Mas também a Coreia do Sul, né? Que a gente foi no ano passado, ficamos super encantados. Então lá a gente vai estudar muito a indústria do K-Beauty. A gente vai entender como o K-pop está como o K-pop está intrinsecamente ligado a esse plano de soft power construído pela Coreia do Sul, que já tem 30 anos. Sim. Então, assim, é uma viagem transformadora, é uma viagem épica, não é para todo mundo, né? É uma viagem que ela tem o seu investimento, mas são 10 dias num grupo que você volta uma outra pessoa. Acho que só para poder encerrar esse monólogo aqui, eu acho que assim, a gente se torna uma pessoa mais completa, o ocidental, quando vai para o Oriente. E o oriental a mesma coisa, né? Embora essas divisões de Ocidente e Oriente seja uma questão super questionável, né? Criticável, mas eu acho que você se conectar com esse outro lado do mundo
te torna uma pessoa muito mais completa, para além do crachá, sabe? Uhum. Eu só queria complementar, porque eu acho que tem uma coisa a gente viaja muito, né, o tempo todo, e a gente sempre tenta buscar, assim, o que torna uma viagem um destino especial. E eu acho que poder viajar com um grupo de pessoas com interesses afins com os seus, né, com uma curadoria de acessos que você não teria numa viagem a turismo, né? Então acho que tem toda uma camada aí de aprofundamento. A gente fala muito disso também, cara. A gente cria uma agenda que a gente tem que ter tempo para as pessoas também absorverem aquilo tudo, porque, cara, é muito cansativo, é muita informação, é muito intenso. Sim. Então, como a gente trabalha com jornada, como a gente trabalha com viagem, é uma coisa que a gente olha com muito cuidado, sabe? E muita atenção, assim. Então, acho que vai ser muito especial nesse sentido de, para quem trabalha nessa área de marketing, cultura, comportamento, experiências, e quiser ter uma experiência, que eu acredito que única, né? Aprofundada, é uma oportunidade especial, assim. Mas eu acho legal esse projeto porque, a princípio, vai ser o primeiro de alguns, certo? Espero. Vocês têm essa perspectiva de repetir depois e tal. A gente gosta de primeiro, vou falar uma coisa bem cringe, né? A gente gosta de ficar pra depois namorar, pra depois casar. Sim. A gente vai aos pouquinhos. Claro. Mas eu acho que esse é o primeiro ano. A ideia é que a gente tenha o SXSW Austin, como a gente sempre faz. Londres, que a gente vai fazer o terceiro ano que vem. O SXSW Londres também é um evento que está cada vez mais crescendo em relevância. É cada vez mais um evento bacana para o mercado brasileiro. Sim. E a gente, no segundo semestre, sempre procura fazer uma ou duas jornadas. Às vezes é uma jornada corporativa encomendada por um cliente, como a gente já fez pro Cubo, por exemplo, pro Slush, que é um festival de inovação em Helsinki. Sim. Esse aí tá bem fora do radar do público brasileiro ainda. Já fizemos pro Web Summit de Lisboa. O Web Summit de Lisboa a gente já fez também, né? Então, assim, agora a gente tá começando a experimentar essa jornada de destino. Sim. Que são para países e cidades. Não, e tem uma coisa super curiosa, que a gente viaja muito e sempre tem aquela pergunta assim, né? Qual é a viagem preferida? Pra onde você mais gosta de viajar? Eu falo que eu não tenho isso de preferência. Eu gosto de muitas coisas. Mas assim, a Ásia é sempre meu destino favorito. Se eu puder ir todo ano... Bom, vai ser minha primeira experiência de Ásia. Vai ser com vocês. Estou confiando. O chá de revelação. E eu tô nessa expectativa, e eu tava justamente esperando, tipo assim, qual vai ser a ocasião que vai me levar até lá e com quem eu vou estar, né? Porque também tem muito disso, né? Sim. Então, enfim, eu desejo todo sucesso pra esse projeto, espero que tenha uma longevidade muito grande. Eu estou extremamente ansiosa. Não, vai ser muito legal. Vamos produzir bastante conteúdo por lá também, eu acho que é super importante, né, pra trazer pra cá. E é isso, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, esse papo super rapidinho, mas tem que ter uma próxima pra gente falar de vários outros assuntos que estão em alta, são tão necessários, né, pro nosso A gente setor. depois tem que bater um papo pra falar como que foi, né? Também, eu acho que um pós é interessante. Obrigada, gente. Obrigado a você, sim. E bom resto de SP2B para nós. Pra né? gente, muito obrigado. É isso, gente. Eu fico por aqui nesse episódio e tem mais vindo por aí, hein? Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau. Até.